nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procure o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubra o que agrada a Cristo e comece a praticar. Não desperdice tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denuncie a baixeza dessas coisas. É vergonhoso passar a vida fazendo tudo escondido, com medo de que alguém descubra. Deixe que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubra como serão atraente a luz de Cristo. Acordem, ressuscite para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhe para onde andam, use a cabeça, aproveite ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis e não descuide. Tentem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Espírito Santo, mais uma vez nós pedimos que o Senhor seja a luz que vai iluminar a nossa mente nessa noite. Nós precisamos, Espírito Santo, de entender na luz da sua palavra. Eu não tenho capacidade, mas estou aqui para que eu seja um instrumento do Senhor, para que o Senhor possa me usar para ministrar a palavra e nos dar direção daquilo que o Senhor quer de nós. Por favor, nos capacite em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Gênesis 2: E o Espírito de Deus. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2: E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Gênesis 1, capítulo 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então entenda que Deus criou os céus e a terra. Depois ele disse que a terra estava sem forma e vazia, e no terceiro ele diz: haja luz. Esse haja luz não é a luz do sol que reflete na lua para que a lua brilhe. Essa luz era a luz de Deus que brilhou no terceiro dia. Sobre a terra estava sem forma e vazia. Deus disse para o Espírito: haja luz, e o Espírito brilhou, e o dia se fez. O sol que nós conhecemos e que nós falamos que reflete na lua foi criado no quarto dia. Então a luz não era a luz do sol, era a luz de Deus. A primeira luz que a terra viu foi a luz de Deus, quando ele disse: haja luz, e a glória dele brilhou e houve luz na terra. E aí depois Deus começou a criar tudo através do Espírito. Quem criou foi o Espírito. Começou a criar as coisas na terra, e no quarto dia Deus então diz: crie-se um luminário, um para iluminar a terra durante um dia e outro para iluminar a noite. Os dois luminários foram criados, os maiores, o maior que é o sol, e o segundo é a lua, no quarto dia. Depois de toda a criação, no sexto dia, Deus termina toda a sua criação. No 7 diz a Bíblia que Deus descansou. Esse descansar não significa que Deus estava cansado. Não significa que Deus trabalhou e disse: nossa, agora eu vou descansar. Não significa que Deus cansa, porque nós sabemos que Deus é Espírito. Pastor, então por que Deus descansou? Não foi Ele que descansou. Ele mandou uma mensagem para dizendo: vocês devem descansar, porque eu também descansei. Então no sexto dia Deus termina, no sétimo Ele abençoa, que é o Shabat, que é o sábado, e Ele diz: descansou. Ele descansa no domingo, no sábado,
Começa novamente a criação, no segundo capítulo de Gênesis, e ele diz: a terra está toda criada, criei todas as coisas. E diz a Bíblia que não havia chovido, portanto não havia brotado. E agora Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus então cria o homem. Com qual o propósito que Deus criou o homem? Nós acabamos de ler que Jesus disse: vós sois a luz. Qual o propósito que Deus criou o homem? Para refletir a luz divina no mundo. Ele criou o sol para iluminar a terra. Criou eu e você para sermos luz no mundo. Entenda isso. O sol, ele clareia a terra. Eu e você clareamos o mundo. Nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque tem lugar que o sol não chega. E mesmo que o sol chega, ele não pode clarear a vida das pessoas, porque o sol só tem o poder de trazer luz para o que está externo. O sol só ilumina as coisas que estão externas. Ele não consegue iluminar o que está interno. Agora a luz de Deus, ele traz luz para o interior. Nós somos luz do mundo daqueles que andam em trevas. E as trevas não são trevas exteriores, são trevas interiores. Então quando Deus diz: vós sois a luz do mundo, é que nós podemos entrar e iluminar o mundo de trevas. Por quê que Deus criou luz para iluminar o mundo? Porque Ele sabe que já existia na terra o príncipe das trevas, que o sol não tem poder para dissipar as trevas do príncipe das trevas. O sol não seria capaz de dissipar as trevas que havia sobre o mundo. Por isso Deus criou eu e você. Só eu e você, só nós temos capacidade de dissipar as trevas que há no mundo. Não há outra luz no mundo que é capaz de dissipar as trevas, de trazer luz para a vida das pessoas, do que eu e você. Vocês estão entendendo isso? Vós sois a luz do mundo que estão em trevas. Nós somos, queridos, portadores da luz de Cristo. Nós não somos um bando de religioso. Nós não viemos aqui para cumprir um voto religioso. Nós não somos um grupo de pessoas que se reúne simplesmente por causa de uma religião. Gente, nós temos que quebrar esse paradigma de que nós somos igrejas. Nós não somos igreja, nós somos luz do mundo. Nós temos que quebrar esse paradigma de achar que eu pertenço a uma igreja, que eu pertenço a um hall de membro de uma igreja. Não, você não pertence a uma igreja, você não pertence a um hall de membro, você pertence a Cristo Jesus. Você é membro do corpo de Cristo. E qual é a sua função nesse corpo? Trazer luz para este mundo, iluminar a vida das pessoas, dissipar a treva na vida das pessoas, tornar a vida das pessoas com mais sabor, ser generoso, ser amável, ser agradável, ser tolerante. Não é ser bobo. Pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Ah, meu irmão, mas às vezes a gente sabe, ser bobo é tão bom do que ser esperto. Querer ser esperto demais, achar que crente é tudo, sabe? Ah, eu sou crente, mas eu não posso ser bobo. Importante não é o que os outros pensam, é o que você pensa de você. Mas ser esperto também, para querer levar vantagem, é melhor ser bobo. Porque o mundo, há um ditado aí fora, o mundo é dos espertos. Isso é ditado das trevas, gente. O mundo não é dos espertos, o mundo é dos filhos de Deus. Você não precisa de ser esperto para se dar bem na vida. Você não precisa de ser esperto e querer passar a perna nos outros para ser próspero. Seu pai é o dono do mundo.
amando. Você é filho dele. Entenda isso. Essa é a nossa função como luz no mundo. Paulo diz assim: olha, brilhe a luz de vocês. Vocês são filhos da luz. O propósito de Deus com a minha vida, com a sua vida, é de simplesmente iluminar, é de simplesmente trazer luz. Querido, se o mundo está como está, agradeça a luz de Deus que tem brilhado nas nossas gerações. Agradeça a luz de Deus que tem aí brilhado na cidade, nesses lugares. Agradeça uma luz de Deus. E eu creio que nós como luz podemos fazer muito mais do que nós já estamos fazendo. Podemos ser muito mais daquilo que nós já estamos sendo. Mas o que está me impedindo, pastor, de brilhar? O que me impede de ser luz? Eu coloquei só 2 pontos, porque eu não tenho tempo de falar de muitos. Só 2 pontinhos. Primeiro, o que impede a lua de demonstrar o seu brilho? É a terra. A terra vai entrando na frente da lua, ela vai perdendo o brilho do sol. O que nos impede de ser luz? É tudo que nós pegamos da terra e colocamos na frente de Deus. O que impede você de brilhar não é a capeta. O que impede você de ser luz não é os seus problemas. A gente às vezes tem mania de jogar culpa no diabo. Joga a culpa no diabo, tudo é o diabo. Não, querido, o que impede a gente de brilhar não tem diabo na nossa história. Você pode estar dentro de um quarto todo escuro, totalmente escuro. Se você acender um palito de fósforo, você não perde a direção. Você consegue achar os lugares com apenas um palito de fósforo dentro de um ambiente totalmente escuro. Se você tiver um palito de fósforo, você tem a direção. Então nós não preocupamos com o diabo, não tem diabo na nossa história, porque se você tem luz, você pode estar dentro das trevas que você acha a direção, você não se perde. Agora, sem luz, nós nos perdemos. Sem luz, a gente não sabe onde que nós estamos. Quantos aqui, quando acabou a luz, dentro de casa, ficou andando assim, ó? Vai lá, onde que está a vela? Está lá na gaveta da cozinha. Aí, deixa que eu vou pegar. Aí ficou andando assim, ó, dentro de casa. Já aconteceu com isso alguém aqui? Está dentro de casa e perdeu a luz? Você está dentro da sua casa. Por que você no meio da escuridão não saiu andando normalmente? Porque você estava perdido dentro de casa. Porque você não tinha a luz para te direcionar dentro da sua casa. Assim é como a gente. Se nós não recebemos a luz de Deus, nós estamos perdidos dentro de casa. Às vezes nós ficamos andando assim, ó, escorando, com medo de tropeçar, com medo de sentar a canela em algum lugar, porque você não está vendo o que está na sua frente. Você está dentro de casa, mora dentro da sua casa há 10 anos, há 20 anos, mas mesmo assim, você precisa de palpar os lugares para ver onde que você está pisando, porque às vezes nós temos medo de cair, machucar, porque nos faltou a luz, e eu estou dentro da minha casa, mesmo assim eu ainda tenho medo de andar. Exatamente isso que às vezes está acontecendo conosco. Está nos faltando a luz de Deus, e você está andando, tateando. Muitas pessoas estão andando assim, e estão tropeçando, estão caindo, estão machucando a canela, estão batendo a cara, porque estão andando no escuro, gente. Estão colocando tantas coisas de Deus, tantas coisas da terra na frente de Deus. Estão, sabe, se cercando com as coisas da terra. As coisas da terra estão se tornando uma barreira, está criando um muro ao qual impede da luz brilhar. A única coisa que tira a luz da lua é a terra, e a única coisa que pode tirar a luz da sua vida é as coisas da terra. Nada do céu tira a sua luz, nada que vem de Deus tira a sua luz. O único que tira o brilho da sua vida, a única coisa que tira a sua luz é as coisas que de nós colocamos na frente de Deus. E aí não vem dizer que é capeta, não vem dizer que é o fulano, não, é eu.
Eu é que não consigo. Às vezes a tarefa do dia a dia, a correria